Olá, bem-vindo de volta! Prosseguindo nossa viagem, saímos de Bento Gonçalves em direção ao Chuí, na fronteira com o Uruguai. Pegamos inicialmente a BR-470 em direção a Garibaldi e Carlos Barbosa. A rodovia nos leva através de uma serra, é uma pista simples, está em bom estado de conservação, mas exige alguma atenção. É uma rodovia pedagiada, o pedágio custa R$ 10,40. O pedágio funciona no sistema de pórtico, algo que eu não aprecio muito. Você tem que entrar no site da concessionária para verificar se foi pago, apesar do seu carro ter uma tag. Em seguida nós pegamos a RS 240. Já uma rodovia duplicada, o trânsito fluindo bem, sem maiores problemas, e seguimos pela RS 240 até a região de Novo Hamburgo, onde nós pegamos a BR 116. Seguimos pela BR 116 até as imediações de Porto Alegre e passamos pela periferia de Porto Alegre. Ali na periferia de Porto Alegre, nós atravessamos o Rio Guaíba, seguindo em direção ao sul. Então o Rio Guaíba, com suas pontes e cursos d'água bem bonitos, aí uma paisagem bacana. E assim seguimos pela BR-116. A estrada está em boas condições, porém alguns trechos encontram-se em obras. Obra de duplicação. O asfalto nesses trechos está bastante ruim, mas esses trechos são trechos curtos e logo em seguida a pista passa a ser duplicada de novo. Porém, o asfalto em muitos locais ele está em péssimas condições. Na altura da cidade de Camaquã, nós enfrentamos algumas obras de bastante vulto, apesar delas não terem prejudicado o trânsito. Nesse trecho, a BR-116 ela é pedagiada, os pedágios custam R$ 19,60. A estrada está o tempo todo alternando em trechos de pista simples e trechos de pista dupla, seja por motivo de obra, seja por motivo de duplicação inexistente. Mas de uma maneira geral a estrada está bem conservada, a viagem rendeu bastante nesse trecho aí. Existem muitas obras e muitos desvios, e isso exige uma atenção redobrada aí do motorista. Por volta da 1h10, nós aproveitamos e fizemos uma parada num posto de serviço ao usuário, semelhante àqueles que a gente já vinha encontrando no nosso caminho. Ali você tem água, tem banheiro, tinha até uma máquina de café. De volta à estrada, enfrentamos ainda mais algumas obras, pedágios de R$ 19,60 também. Quando chegamos ao perímetro urbano de Pelotas, nós saímos da BR-116 e pegamos a BR-392. Então a BR-392 ela também está duplicada, está em melhores condições que a BR-116 e também uma rodovia pedagiada com o pedágio a R$ 19,60. Quando chegamos na cidade de Quinta, pegamos a BR-471. A BR-471 é uma estrada que foi desde Quinta até Chuí em pista simples, o asfalto em condições ok. Mas esse trecho merece alguma atenção, porque inclusive existe uma placa logo na entrada da BR-471 informando que o próximo posto estaria a 100 km de distância. Então nós percebemos que nesse trecho entre Quinta e Chuí haveria menos postos que a gente vinha encontrando no nosso caminho. A estrada passa pela estação ecológica do Taim, onde a gente pode ver da estrada mesmo alguns animais de grande porte, como o jacaré de papo amarelo, algumas capivaras, ratão do banhado,
e uma série de aves que são típicas ali da região. Então é um trecho bastante extenso, com água dos dois lados, com alagados dos dois lados, onde esses animais vivem. A estrada em si é uma reta só, com bastante pontos de ultrapassagem. O asfalto não é dos mais novos, mas ele está desgastado, mas não está esburacado. E finalmente a gente chegou no Chuí, passa inicialmente ali pela Receita, mas a Receita nem parou a gente passou direto, não havia obrigatoriedade de parada. Então aí o pórtico de entrada da cidade de Chuí. E logo em seguida saímos da via principal para procurar o nosso Airbnb. Aí seguimos até o endereço. Opa, endereço errado. Então vamos adiante, um pouquinho mais à frente, é esse aí. Guardamos as malas e em seguida saímos para jantar. Fomos até o centro da cidade, identificar aonde seriam os melhores locais para jantar. Demos um rolê, rodamos. Tava tudo meio fechado, poucas opções para comer. Parece que tem muitas opções de comércio, mas poucas opções de restaurantes. Pelo menos nós não achamos abertos ali esses restaurantes. Então rodamos para lá, rodamos para cá, pegamos algumas vias secundárias, bastante esburacadas, né? Então muito buraco. O que falta de restaurante sobra em buraco. E nós acabamos voltando para a avenida principal. E ali nós fomos a uma churrascaria e jantamos por ali mesmo. No dia seguinte, nós embarcamos todas as coisas no nosso carro para partir em direção a Montevidéu. Mas antes nós resolvemos dar uma passada no Forte San Miguel. Ele fica a cerca de 9 quilômetros de onde nós estávamos e para chegar ali é necessário atravessar a fronteira com o Uruguai e uma aduana. É uma estrada que sai para o oeste, costeando a fronteira entre os dois países, e quando a gente atravessa esse rio, a gente efetivamente chega no Uruguai. Então, na aduana, nós demos uma parada e pedimos alguma orientação para ver se necessitávamos fazer a imigração. O funcionário da imigração nos disse que se nós fôssemos só até o forte, isso não seria necessário, e nós garantimos a eles que nós voltaríamos por ali mesmo dentro de algum tempo. E assim o fizemos, fomos até o Museu Indígena e Crioulo, que fica ali nas proximidades. Tem esse Cerro Picudo, que nós não arriscamos descobrir qual era a origem desse nome. Infelizmente, o museu não estava aberto, o Museu Crioulo e Indígena não estava aberto naquele momento. Nós chegamos um pouco cedo. Esperamos até 9 horas por ali, mas não apareceu ninguém para abrir o museu. Esperamos ali até às 9, achando que o museu abriria nesse horário, mas não apareceu ninguém. Fomos até o forte. Ali no forte também estava fechado. Nós simplesmente tiramos algumas fotos do lado de fora e nos demos por contentes. Afinal, a gente não tinha muito tempo. A gente tinha que pegar a estrada e prosseguir para Montevidéu. O forte foi construído em 1734. Está em excelentes condições, muito bem conservado. E para acesso ele tem uma ponte levadiça sobre um fosso inundado. Então vale a pena a visita, algo diferente. Tem essas pedras amarelas,
centenas de andorinhas fazem ninho aí nos vãos dessas pedras. Então foi uma visita interessante, apesar da gente não ter adentrado ao forte por causa do horário, né? Não poderíamos ficar esperando o forte abrir. Segundo o nosso livro guia, o forte ele é pago, existe uma taxa, mas nós não vimos nenhuma indicação de local nem de preços de ingressos. É um local que vale a pena a visita. E é isso. Depois do forte nós prosseguimos a viagem até Montevidéu, mas isto é assunto para o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir, um abraço e tchau!